Salve, salve, moto aventureiros! Bem-vindos a BR Duas Rodas. Hoje é um dia especial, hoje é dia de cumprir uma promessa aqui no canal. Estou trazendo aqui em primeira mão, aqui na minha região, o test ride da nova Vestron 1050. E olha só, serão dois vídeos que eu vou fazer, tá, gente? Esse primeiro vídeo aqui eu vou fazer um review completo da moto, vou fazer analisar o que tem de novidade, o que de novo a Vestron 1050 está trazendo em comparação com a Vestron 1000, que é a minha moto, que vocês sabem, né, que eu tenho aqui no canal. E olha, eu vou falar para vocês, eu peguei essa moto na sexta-feira, hoje é domingão, e já gravei uma parte do vídeo ontem, vocês vão ver vários detalhes que eu vou trazer dessa moto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da análise dessa moto, tá? E digo logo para vocês, essa moto aqui vai sacudir o mercado. Olha, pessoal, é claro que é quase impossível não ficar a cada momento aqui fazendo comparação com a Vestron 1000, até porque é a moto que eu estou usando, né? Então, assim, a cada uso aqui que eu vou fazendo dela, dentro da cidade, pegando aqui a estrada, amanhã é o dia que eu vou pegar realmente a estrada com ela, né? Hoje é mais o primeiro contato com a Vestron 1050, mas será inevitável, né, eu ficar fazendo essas comparações aqui. A primeira comparação que eu faço aqui é com relação à questão da ciclística, né? Dá para perceber que a posição de pilotagem aqui da 1050 ela ficou um pouquinho melhor. Eu já gosto, né, da posição de pilotagem da Vestron 1000. Eu acho ela muito confortável e muito gostosa de pilotar, tanto dentro da cidade como na estrada. Mas a 1050, a impressão que me dá é que eles fizeram um acerto aqui na posição da pedaleira. E o banco também ajuda muito, né? A questão da regulagem aqui da altura do banco. E por ser um banco bipartido, ele dá um conforto a mais aqui. A impressão que eu tenho é que o banco em si não dá a sensação de maior conforto do que a Vestron 1000, porque eu já considero confortável. Mas a posição dele, o desenho dele, facilita sim, dá uma impressão de um pouco mais de conforto. Com relação aqui à proteção aerodinâmica, né, a proteção do vento, eu gostei muito da solução que a Suzuki deu aqui para a regulagem do para-brisa da moto. Ficou bem mais prático, né, a regulagem, mas ele não é perfeito. Eu acho que para ele ficar melhor, poderia ter uma regulagem com uma altura máxima maior. Uma solução que eu achei bem prática aqui por parte da Suzuki também foi aqui a regulagem do para-brisa da moto, né? Onde você tem aqui essa manopla, onde você solta ela para você poder baixar ou levantar aqui o para-brisa. Mostrando aqui para vocês, esse daqui ela já está na altura máxima dela já, né? Então, assim, como eu falei, não é um dos para-brisas que eu considero assim de melhor altura, assim, máxima, mas ele resolve aqui a parada. Óbvio que se para quem gosta de mais proteção aerodinâmica, por qualquer necessidade, seja por questão climática ou porque usa muito aí motovlog, grava, né, com capacete, usando microfone, talvez precise aí de uma proteção um pouquinho maior. A Vestron 1050 adotou aqui o acelerador eletrônico, pessoal. Eu tinha um pouco de receio quanto a isso, por algumas experiências que eu já tive, que o acelerador eletrônico, se ele não for muito bem mapeado, né, muito bem desenvolvido, ele acaba deixando um pouquinho de delay na resposta da moto. Não é o caso aqui da Vestron 1050. É impossível você perceber, praticamente impossível você perceber aqui qualquer tipo de delay. A resposta do acelerador é imediata. Só que ele tem a grande vantagem de te dar um conforto maior aqui, né? Ele não é aquele acelerador que fica te cansando, não tem aquela resistência tão grande como tem um acelerador mecânico, de aceleração mecânica. E esse daqui, cara, ele tá muito bem desenhado, muito bem projetado, ele tá muito gostoso de usar. Realmente foi um ponto aí que a Suzuki acertou aqui nessa moto. Agora falando um pouquinho aqui sobre o painel de instrumentos da moto, né? Eu falei um pouquinho aí dos detalhes, né, dele, das funcionalidades. Realmente na questão eletrônica
A Vestron 1050 é um passo enorme em comparação com a 1000. Não que essa daqui seja uma das motos mais tecnológicas em recursos eletrônicos que existe, mas como a Vestron 1000 ela nunca teve como foco principal a questão de eletrônica, né, pontos de recursos eletrônicos, ela sempre foi uma moto mais raiz, né, como a gente pode falar. Então a adição aqui de alguns recursos dessa moto realmente dá um salto muito grande em comparação com a Vestron 1000. Mas falando mais diretamente aqui sobre a questão do visual do painel de instrumentos, eu gostei, eu achei que ele ficou com uma leitura bem bacana. Dá para você, tanto à noite como de dia, que ele dá uma boa visibilidade aqui da leitura dele, né, dos recursos, aqui das informações. Mas eu tenho um ponto que eu tenho que levantar, assim. A gente está falando a Vestron 1000. Uma coisa que ela tinha como um ponto muito forte é que ela era de preço muito competitivo. Então ela não oferecia tantos recursos como as suas concorrentes diretas, mas ela acabava compensando às vezes no preço final dela. Então ela tinha um preço muito competitivo. Eu estou falando de 2019 para trás, né, gente? De 2020 para cá, essa loucura que a gente está vivendo aí, não dá mais para dizer que tem nada barato aqui nesse país. Mas ela tinha esse ponto forte. Não é o caso aqui da Vestron 1050, que já está equiparada em preço aí às suas concorrentes diretas, né? Então, inclusive, até um pouco mais cara do que, por exemplo, a Africa Twin. Apesar de que eu acho a Vestron 1050 muito mais interessante do que a Africa Twin, a versão Standard. Eu já falei um pouquinho aí sobre a versão Standard da Africa Twin. Não é o intuito aqui fazer um comparativo direto por enquanto. Eu vou falar provavelmente em algum outro vídeo aí mais para frente. Mas falando sobre a questão aqui do painel de instrumentos, eu acho que o ponto negativo dele é ele não ser um painel TFT como tem as suas concorrentes hoje em dia. E, por exemplo, não disponibiliza recursos como o uso do celular, né? Tem aqueles mimos, né? Porque quem tá pagando aí 80, 90 pau numa moto, o cara tá querendo mimo, né, cara? Não é possível. Então, eu acho que ele é um bom painel, ele tem uma boa leitura, tem um visual bacana, mas ele não é o ponto forte dessa moto, né? É uma moto com muitos recursos interessantes, mas o painel, em comparação aí com as suas concorrentes diretas, eu acho que ele deixa um pouquinho aí ela um pouco defasada. Mas não é uma coisa também que vai te dizer que vai definir a tua opção de compra, tá, gente? Não é isso. Mas algumas pessoas podem levar isso em consideração, sim. Uma coisa que eu achei bacana aqui por parte da Suzuki é que nessa versão aqui XT, a moto já vem de fábrica já com esse protetor aqui, né? Então, não esse de cima, tá, pessoal? Esse de cima aqui já foi colocado na concessionária, já é um acessório à parte. Agora, essa parte aqui de baixo, né? Esse protetor aqui, com essa barra aqui, né, que protege aqui a parte de baixo do motor, ela já vem de série. Esse protetor não, esse protetor aqui é o protetor acessório que foi colocado pela concessionária, assim como esse aqui de cima, né, que faz a proteção da carenagem. Mas aqui eu já achei uma boa sacada da Suzuki colocar esse protetor, porque dá uma proteção num lugar que eu acho que é um dos pontos mais preocupantes aí, até porque a Vestron, por natureza, ela não é uma moto alta, tá, gente? A altura de solo dela é uma altura boa, mas comparado aí com as trails mesmo, puras, né, ela não é tão alta. Uma coisa que eu curti muito e obviamente teria que vir, né, com essa solução, foi a adoção do LED Full LED, né, aqui da moto. Então você tem aqui todos os piscas, né, em Full LED, o farol também, né, que ele é o item, talvez um dos itens polêmicos aqui dessa versão 1050, né. Muita gente torceu um pouco o nariz aí pela solução que ela remete um pouco mesmo às motos antigas dos anos 80, anos 90, e na verdade esse foi o intuito mesmo da Suzuki, né? Fazer meio aí que uma chamada para o pessoal aí que é mais nostálgico. Então realmente ela tem essa característica de um farol mais quadradão. Pessoalmente, gente, ao vivo, eu achei assim, o design dessa moto muito legal. Eu gostei muito do design dela, achei ela bem mais bonita do que a Vestron 1000, no caso, né, que é a minha. Eu achei ela com uma solução de design maior, ela tem muitos vincos, coisas que você de repente não percebe aqui no vídeo, mas que ela
traz assim uma solução de desenho bem bacana para a moto. A galera aí do YouTube, né, pessoal que faz review de moto, e algumas pessoas aí fizeram alguns comentários aí que eu vou discordar um pouquinho aqui. Uma das questões que eles colocaram é que parece mais um facelift do que uma nova geração. Eu discordo, eu acho que é óbvio que ela tem ainda característica muito da Vestron 1000, né? Então isso não poderia ser ao contrário, até porque, na verdade, a gente está falando de uma evolução de uma moto que já foi muito bem amadurecida, né? Então assim, ela tem algumas coisas realmente que remetem à moto mais antiga, né? A Vestron 1000, a versão mais antiga, mas também ela tem a sua própria característica, o seu próprio desenho aí que eu pessoalmente curti muito. Eu acho que ela tá com um desenho bem bacana, um design bem legal. Só lembrando que aqui já tem alguns acessórios que foram colocados pela concessionária. No caso, esse protetor aqui de cárter, né? Esse protetor aqui de radiador também não é de série, ele é um acessório. E eu falo para vocês, a primeira coisa que eu fiz antes de tirar a moto da concessionária foi colocar esses protetores, tanto de radiador como de cárter. Eu acho que é muito necessário, principalmente aí para a galera que usa muito a moto na estrada. Quem já teve aí problema, eu já tive um problema com uma outra moto minha, onde eu tive uma colisão com uma pedra, né? Aqui na parte de baixo, e me deu uma boa dor de cabeça. Ó, pessoal, mais um esclarecimento. Isso aqui também é um acessório, tá? Que está aqui no bocal do tanque, que é aquele suporte, o sistema Tank Lock, para as malas, né? Para as bolsas tanque da Divi, tá? Inclusive a minha tem isso aqui também, tá? Então isso aqui também não é de série, tá, pessoal? Só colocando aqui. Faz parte de um acessório aí que a concessionária colocou na moto. Um recurso que eu achei bem bacana que a Suzuki colocou nessa versão aqui foi o assistente de saída em rampa, gente. Ela tem esse recurso, eu achei bem interessante, que é basicamente aquele recurso que alguns carros automáticos, né, tem também, até alguns que não são automáticos também, né, o caso da Saveiro. Onde você, dependendo do ângulo de inclinação, ele não deixa o carro descer. Então você tem aí ele segura por alguns segundos para você poder sair tranquilo com a moto. Para esse tipo de moto, ainda mais uma moto pesada como essa, esse recurso é muito útil, né? Principalmente se você estiver usando bagagem, viajando de moto, com garupa e bagagem, a gente sabe que é um peso enorme. E ainda mais quando você está mais cansado, né? Chegando de repente num destino, eu acho que é um recurso que é bem válido e eu achei até bem surpreendente. Eu não sabia que ela tinha esse recurso, descobri aqui, dando uma pesquisada aqui nos recursos dela, achei bem legal. Olha, sem sombra de dúvida, a grande diferença e talvez a grande evolução dessa nova versão para a versão anterior, né, a versão 1000, foi a adoção de vários recursos eletrônicos aí. Apesar de que a 1000 já tinha, né, alguns recursos aí, até a questão do ABS em curva e tal, mas essa daqui está bem mais aprimorado, né? Então ela tem os sistemas de segurança, de controle de tração, controle de potência, o assistente ABS, inclusive em curvas, né? Também o assistente de saída em rampa, como eu já falei. Cara, a moto, ela adotou realmente várias soluções aí tecnológicas que eu acho que eram carentes na versão antiga. Apesar de ser uma boa moto, mas era uma moto muito pelada de recursos. Eu acho que aqui ela já deu um passo a mais. Não está fazendo nada além do dever de casa, porque as suas concorrentes também têm muitos recursos, inclusive até alguns a mais. Mas é uma grande evolução aí para a linha Vestron. Eu acho que aqui ela está dando um passo realmente para ficar mais competitivo aí junto às suas concorrentes. Tá, e com quem ela concorre atualmente no mercado? Quem seriam as concorrentes diretas aqui em questão de recurso e categoria da Vestron 1050? Eu colocaria aí a versão BMW, né, a versão intermediária da BMW, a 850. Colocaria também aí a versão da Africa Twin, a versão Standard, tá? Não vou colocar aí a versão Adventure, porque eu acredito que a versão Adventure Sports ela já está numa categoria superior em questão de recurso, em tudo, né? E de equipamentos. Eu não consigo enxergar essa versão aqui como uma concorrente dela direta. Eu acho que ela concorre mais com a versão de entrada da Africa Twin, a versão Standard. Aí ela tem até muitas vantagens aí comparando com a Africa Twin, né? No caso da Africa Twin Standard continua vindo aí com pneu com câmara, que eu acho que é uma grande bola fora que a Honda dá aí na Africa Twin. E também a Honda deu uma certa pelada aí na versão Standard. Inclusive, se você compara com a versão antiga, que era a minha,
até mesmo aquele suporte ali para o garupa poder segurar aqui, né, e para fazer aquele apoio para bagagem, foi retirada da versão standard. Então assim, a moto está muito pelada, eu não sei, sem falar do para-brisa, que eu acho ridículo, aquele para-brisa curtinho, né, da versão standard. Eu acho que se colocar aí uma com a outra, apesar dessa versão aqui ser um pouco mais cara, né, do que preço de tabela, do que a Africa Twin versão standard, mas em questão de recurso e soluções e conforto, né, eu acho que a Vestron 1050 está mais competitiva. Uma coisa que eu tinha expectativa aí que a Suzuki melhorasse na Vestron era a capacidade de litragem do tanque de combustível. Infelizmente ela manteve, né, a capacidade de 20 litros, que é a mesma da versão anterior, e eu acho que isso aí poderia ter sido um pouco melhorado. Eu acho que o ideal para a proposta dessa moto, né, uma moto estradeira, uma moto aventureira, acho que o ideal era que ela fosse pelo menos aí uns 25 litros, tá, gente? Eu acho que 20 litros está ali no limite do aceitável. Considerando, né, que ela teve uma melhora aí, nitidamente eu tenho percebido isso aqui, a questão do consumo aí comparado com a versão 1000, a 1050 ela tá com uma eficiência no consumo bem melhor do que a versão 1000, tá? Dá para perceber realmente aí que ela tem uma evolução bem razoável, bem gritante, inclusive, nessa questão do consumo. Pelo menos aqui no computador de bordo, aqui ela tem me dado uma média de consumo bem mais interessante do que a minha versão. Eu não faço segredo para ninguém, né, que um dos pontos fracos que eu considero da Vestron 1000, a versão anterior, que é a minha, é que eu acho que o consumo dela é um pouco elevado. Ela tem a média minha aí de estrada de 15, 16 km por litro, considerando uma velocidade média, uma velocidade de 130 km, né, que é uma velocidade razoável, né, para viagem. Mas no caso aqui da versão 1050, dá para perceber aqui pelo computador de bordo que as médias serão bem melhores. Eu só vou ter certeza mesmo no final desse teste. Hoje é o sábado, né? Então, como eu vou passar o final de semana com ela, amanhã eu vou pegar um pouco mais de estrada, inclusive vou fazer um trajeto mais longo. Tomara que a chuva não atrapalhe, pra gente pegar realmente esse tirateima aí da questão do consumo. Mas pelo que eu tô vendo aqui na prévia, provavelmente ela melhorou bem razoavelmente aí a questão do consumo. Mas eu ainda considero que o tanque poderia ter sofrido aí um aumento de capacidade. Mas nem tudo é perfeito, né? Ai, ai. Olha, o pessoal que conhece meu canal sabe que não é uma das coisas que eu considero fundamentais aí numa moto, essa questão de velocidade final e tal. Não é o que eu curto, né? Não é a minha vibe. Mas definitivamente a resposta e a aceleração da 1050 sofreu uma evolução bem considerável em comparação com a Vestron 1000, que já era muito boa. Ela tem uma pegada esportiva, né? Tem um motor, inclusive é um motor derivado, né, de uma moto esportiva. Mas aqui a Suzuki deu um passo a mais. Eu não gosto de ficar colocando vídeo aí com velocidade máxima, nem com aceleração, né? Mas olha, gente, deu umas esticadinhas aqui agora e é muito nítido que a Vestron 1050 ela tá um nível acima aí da versão 1000. É incrível, né? Como quando a gente analisa só o número, né, de uma versão 1000 para uma 1050, mais a questão aí de potência, que também não é tanta diferença assim, né, potência real, mas o escalonamento aqui do câmbio e a resposta do motor tá dando, sim, gente, tá dando uma diferença bem considerável aí. Dá para perceber aí que a 1050 ela tem uma resposta bem mais esportiva, tá, em comparação com a Vestron 1000. Cruise de controle ativado aqui. Cara, foi uma das coisas que eu mais senti
Uma delas, né, um dos motivos assim que me fizeram sentir saudade da Super Teneré foi esse recurso aqui, porque depois da Super Teneré eu fui para a Africa Twin, a versão Standard, né, a primeira, né, a versão 1000, e ela não tinha esse recurso, eu senti falta. Depois eu fui para a Vestron 1000, também não tinha esse recurso e eu lamentei muito, porque eu acho que para uma categoria de moto de alta cilindrada, né, principalmente uma moto que se propõe a ser estradeira, esse é um recurso que eu acho que teria que ser básico e essencial. Mas nem a Africa Twin, nem a Vestron 1000 tem esse recurso. A Africa Twin só veio ter esse recurso agora na versão mais recente dela. E aí foi corrigido um grande pecado, né, da Africa Twin. E aqui realmente, apesar de hoje parecer banal, né, para a maioria das motos desse segmento, mas eu ficaria muito chateado se a nova Vestron não viesse com esse recurso. Eu acharia que seria talvez uma das maiores bolas fora da Suzuki. Felizmente a Suzuki acertou aí e ouviu, né, a galera, e ouviu o seu consumidor, e colocou finalmente esse recurso aí na Vestron. E mais, vamos seguindo aí. Amanhã tem mais uma parte aí do teste aqui com a Vestron 1050. Vamos ver se o clima ajuda para que a gente consiga colocar aí uma parte maior aí das avaliações dessa moto para vocês, tá bom? Amanhã, domingão, vamos ver se a gente consegue gravar na estrada, pegar um trecho mais longo e testar todos os recursos aqui dessa nova máquina, tá bom? Vamos lá, gente, vem comigo. Vou falar pra vocês, tá? Tem umas opiniões aí que eu acho que serão bem importantes aí pra vocês decidirem a compra de vocês, tá bom? Vamos seguir viagem aí, gente? Vamos ligar aqui? When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say